Do Povo começou mais um Entre Linhas nessa segunda-feira, mais uma semana em que estamos aqui com cada um de vocês, sempre uma alegria, temos muitos assuntos para trazer aqui, entrevistados especiais, vocês já vão ver. Antes, vamos dar boa tarde para ele, Frederico Junkert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores do Entre Linhas. Uma alegria estar aqui e começando a segunda-feira aí com muitas notícias, né? E vamos analisá-las aqui para todos poderem acompanhar os últimos acontecimentos. Dentre eles, só queria destacar até, né? Você vê a Procuradoria-Geral da República pedindo a instauração do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, então a gente vê muita coisa vai acontecer ao longo dessa semana. Pois é, isso tudo tem muito a ver com 2026, então a gente tem bastante coisa para falar por aqui. Antes, nós queremos dar boa tarde também para o deputado Osmar Terra, que está aqui conosco. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas da Gazeta do Povo. Opa, acho que ele travou, mas o primeiro assunto que a gente quer falar com ele, inclusive, é o risco de paralisação no Rio Grande do Sul. Existe esse risco, até uma ameaça já dos produtores gaúchos para tentar pressionar o governo. Então, a gente deve ver esse movimento, que existe uma expectativa até que seja algo do tamanho de paralisação e greve dos caminhoneiros. Então, deve ser algo forte. A gente sabe da importância do Rio Grande do Sul, inclusive, para abastecer todo o país. Então, a gente deve ver, então, bastante movimentação. Vamos ouvi-lo então. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Aproveita e conta pra gente, né, quais são as expectativas aí em relação a essa paralisação no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. É um prazer e uma honra aí estar participando do programa de vocês. Eu acho que nós temos uma situação muito peculiar aqui no Rio Grande do Sul, mas que reflete um pouco o descaso que o governo tem com o agronegócio, né? Os nossos agricultores vêm sofrendo repetidas secas, né? E quando não tem seca, tem enxurrada, que destrói a propriedade, destrói tudo, né? Em uma quantidade muito grande, né? Milhares de propriedades, né? Então, os agricultores estão vivendo um drama, porque eles plantam, eles tentam se recuperar, plantam, dá seca, eles não conseguem pagar a dívida, né, dos bancos. É um número muito expressivo, eu diria assim, afeta possivelmente a metade ou até mais dos pequenos e médios produtores no Rio Grande do Sul e também dos grandes, né? Então nós estamos vivendo um drama, eles estão há muito tempo... Opa, desculpe que caiu a... Eles estão há muito tempo pedindo uma prorrogação das dívidas, que eles têm dificuldade de pagar, eles precisam trabalhar, eles precisam produzir. Sem eles o Brasil não anda. A economia do agro gira em torno da anual, da produção, às vezes 2 vezes por ano, né? E eles estão impedidos praticamente agora o banco não está perdoando a dívida, os juros estão exigindo que eles paguem, senão não financia mais nada. Então está um drama danado. Nós estamos fazendo, olha, já vieram acho que umas 10 vezes a Brasília. A bancada gaúcha, os deputados da bancada gaúcha têm tomado as dores dos agricultores, têm feito leis, têm trabalhado uma legislação para garantir que haja um financiamento, ou pelo menos uma postergação da dívida, né, que é a reivindicação básica deles, e eles não têm isso, não estão tendo essa resposta do governo federal. Nem do estadual. O estadual diz que está com muito dinheiro, tem bancos de fomento e tal, e também não empresta nada, não faz nada para ajudar os agricultores. Então, assim, o Rio Grande do Sul mal está se recuperando das enxurradas, da catástrofe toda, então, agora tem que se recuperar das secas, e o Estado vai perdendo espaço com isso, né? E não há iniciativas do Poder Executivo, nem do Estado, nem do governo federal, de ajudar a sair dessa dificuldade. Por isso, os agricultores agora foram para beiradas, são muitos, né? São milhares que estão com as suas máquinas na beira das estradas e estão planejando agora, no dia 30, paralisar, fechar as rodovias, né? O que realmente vai dar uma situação um conflito, pode dar um conflito de grande escala, né? E o governo federal não faz nada. No período das enxurradas, ele criou um ministério extraordinário para o Rio Grande do Sul. Na verdade, criou um governo paralelo, porque se tinha recursos para repassar, tinha que repassar para o governo do Estado. Por isso nós somos o Rio Grande do Sul é um Estado e nós somos uma unidade federativa, né? Os municípios, estados e o governo federal. Não, o governo Lula resolveu inovar, criando um ministério extraordinário que durou 3 meses.
Depois fechou o ministério, mas não fechou os cargos. Estão todos os cargos aí, né? E o governo do estado também fala muito, fez até um filme dizendo como é que ele ajuda os agricultores, mas não resolve nada, é só narrativa. Então nós temos que avançar nessa questão, atendendo pelo menos a prorrogação das dívidas, né? E, se possível, reduzindo os juros que estão muito altos. Deputado, tivemos a notícia hoje de que deputados ligados ao União Brasil e ao Progressistas, que inclusive anunciaram a formação aí de uma federação partidária para as eleições de 2026, teriam alertado o Bolsonaro e seus aliados de que o julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado terminaria já em julho, com a eventual prisão, decretação de prisão do ex-presidente Bolsonaro já em julho também. Como é que o senhor vê, sendo que vários ministros do STF já declararam que não gostariam que esse julgamento se estendesse para 2026, essa rapidez com que o Supremo Tribunal Federal tem julgado essas pessoas e a forma como os ministros vêm conduzindo esse processo? Bom, o que eu acho é que o Supremo Tribunal Federal está perdendo a isenção, né? Como disse o ministro Barroso, que eu até não acreditei, eu tive que ver várias vezes o vídeo para ver se era verdade, né? Ele disse que eles deixaram de ser um órgão técnico agora para ser um órgão político. Ora, se tem um órgão político, deve ter lado político, né? Essa narrativa do golpe de 8 de janeiro, isso para mim é uma narrativa, né? Isso eu participei do governo Bolsonaro, me considero uma pessoa bem informada. Ninguém me falou, ninguém viu, ninguém planejou, eu não vi ninguém planejar, e nem fiquei sabendo do 8 de janeiro pelo jornal, né, que ia ter uma manifestação de 8 de janeiro. Na verdade, foi uma manifestação de insatisfação, de certo desespero, né? Até porque nós tivemos uma eleição. O Brasil, acho que é o único país do mundo que não é possível auditar o voto, né? Então as pessoas ficaram indignadas, fizeram uma manifestação, alguns vândalos se aproveitaram para quebrar janela e tal, como já aconteceu aqui na Esplanada várias vezes, né? Inclusive dentro do Congresso Nacional, uma organização comandada pelo PT, de trabalhadores sem terra, de Pernambuco, lá, que quebraram toda a Câmara de Deputados por dentro, né? Jogaram um carro dentro da Câmara dos Deputados, machucaram o pessoal da segurança. Então, assim, isso, e ninguém teve isso como um golpe. Na época era o Michel Temer que estava no governo, né? Ninguém interpretou isso como um golpe. Se interpretou como tinha que se interpretar. Teve uma arruaça, teve uma manifestação, né? Agora não, agora estão insistindo nessa história. Eu vi o presidente Sarney dizendo que não teve golpe, eu vi o presidente Michel Temer dizendo que não teve golpe, eu vi vários ex-presidentes, vi pessoas que têm peso, como o Nelson Jobim, outros dizendo que não viram nisso uma tentativa de golpe, mas o Supremo insiste. E é um posicionamento político, não é um posicionamento, no meu ver, está se transformando num posicionamento político isso. Então as pessoas que estão sendo indiciadas já estão sendo, se é político, já estão condenadas, não precisa nem ter julgamento, já estão previamente condenadas, né? Porque vai ser um posicionamento, não há isenção. A justiça, para mim, e o respeito que se tem pelos juízes todos do Brasil, é que eles são pessoas que procuram ser técnicos, que procuram decidir conforme a lei, né? E sem tomar posição política, sem tomar partido político, né? É isso que dá respeitabilidade. O Supremo, como todos os juízes do Brasil, não tem voto. Eles não estão lá porque o povo quer que eles fiquem lá, escolheu eles para ficar lá. Eles estão lá porque tem uma indicação, ou um concurso público, no caso dos juízes, né? Ou uma indicação política, que é o caso do Supremo. Foi uma indicação política. Mas é uma indicação política para eles cuidarem da Constituição, não é para eles fazerem política, né? Então, essa discussão cria uma crise institucional. Nós estamos vivendo uma crise institucional. E essa tentativa de prender. O presidente Bolsonaro hoje é o maior líder vivo do Brasil. Ele é uma pessoa que arrasta multidões onde quer que ele vá, né? Ele é uma pessoa que tem um carisma gigantesco, foi um bom presidente, não perseguiu ninguém no governo dele, né? Fez um trabalho extraordinário na economia, né? Reduziu impostos, fez os empreendedores crescerem, né? Então ele teve um papel muito importante na vida do país, né? Então, agora né? Querer prender de qualquer jeito vai ficar muito ruim, e pode ter isso que imagina, né?
em termos de insatisfação, de indignação das pessoas, né? O mundo todo está acompanhando isso, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento realmente muito estranho, muito extraordinário, e que nós temos que evitar que tenha esse tipo de desdobramento. Porque tudo isso não é nem para prender ou não prender o presidente, é para tirar ele da campanha eleitoral. Se é político, se tem esse viés político realmente, é para tirar ele da campanha eleitoral. Porque ele é imbatível nas urnas, né? Qualquer pesquisa que se faz agora, ele está lá na frente, né? Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito sui generis, para não dizer outra coisa, né? E que, para mim, não teve intenção de golpe, foi uma manifestação. Inclusive, seria o pior momento, o pior lugar e a pior forma de tentar fazer um golpe, na minha opinião, né? Se quisessem fazer golpe, né? Então, nós temos que pessoas que sempre trabalharam, que estavam indignadas, que são empresários, trabalhadores, pessoas até humildes, que passam a vida e nunca tiveram um problema na justiça, nunca tiveram nada de importante, nunca foram presos, não roubaram, não mataram, não fizeram nada disso, vieram se manifestar. Foram na frente do quartel, depois vieram para frente do Congresso, né? Claro que tem vândalo, como teve lá em 2013, aqueles black bloc quebrando tudo, né? Então, assim, eu acho que nós temos que dar um devido peso e é importante que o Supremo tenha consciência de que essas decisões são decisões muito graves que ele está tomando. E não é decisão para que elas não vão interromper o processo político, elas vão poder só radicalizar o processo político. Ótimo, deputado. A gente vai até passar agora para a Desirê Penhalba, lá de Brasília, de fazer uma questão também. Antes, eu só gostaria de lembrar o pessoal que está nos acompanhando, se você ainda não deixou o seu like, deixe, por favor, isso ajuda bastante a gente. Desirê. Muito boa tarde, deputado querido Osmar Terra. Bom, quero perguntar para o senhor sobre a questão do Maio Laranja, né? A gente está nesse mês de combate à exploração de crianças e adolescentes e a gente queria entender melhor do senhor o que o senhor está achando da política relacionada a crianças e adolescentes do governo Lula e como é que o senhor vê a perspectiva do que ainda pode ser feito para cuidar dessas crianças e adolescentes. O senhor que é médico, já foi secretário de saúde também, além de ministro, né? Eu te agradeço as palavras. Eu sou muito envolvido nessa questão, porque eu sempre trabalhei como objetivo do meu mandato a proteção das crianças no seu desenvolvimento pleno, né? Eu sou autor do Marco Legal da Primeira Infância, criei os programas de primeira infância que tem no Brasil hoje, tanto o Criança Feliz em nível nacional quanto o PIN, Primeira Infância Melhor. E entendo que a violência contra a criança é a coisa mais devastadora que se pode fazer com o ser humano, né? É o tipo de violência mais devastador que se pode fazer com o ser humano. Por isso, eu também criei a Lei 14.811, de novembro de 2020, que é a lei base que soma nessa discussão do Maio Laranja, da violência sexual e tal, violência contra a criança, que é uma lei que coloca como crime hediondo, portanto não tem fiança, nem tem progressão de pena, cumprido todo em regime fechado, dos crimes de exposição sexual de crianças, de tráfico de crianças, de abuso sexual de crianças. Tudo isso entra agora, inclusive nas últimas semanas tiveram vários procedimentos da Polícia Federal e das polícias estaduais, prenderam mais de 100 para as nossas crianças. Eu acho que essa é a finalidade da política, criar um mundo melhor para todos, né? É criar um mundo melhor para as nossas crianças não serem vítimas de violência, né? Da violência doméstica, que é a mais comum, e da violência também por pessoas que não são da família, né? As crianças têm que ser protegidas porque o que acontece com elas impacta na mente delas, no comportamento delas para o resto da vida. Ótimo, deputado. Gostaria de ouvir também do senhor, né, como o senhor tem analisado o cenário político, especialmente da oposição, né, da direita para 2026. A gente está falando aqui sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, né, a pouca probabilidade de permitirem, do sistema permitir que ele dispute as eleições no ano que vem. Como o senhor vê outros nomes surgindo, né, tem Tarcísio, tem a própria Michelle Bolsonaro, que está agora se posicionando ainda mais politicamente. Como o senhor tem enxergado esses nomes? Olha, o que está impedindo o presidente de concorrer?
uma decisão monocrática ali, não sei se foi uma turma, mas foi uma decisão do Supremo, porque ele convocou embaixadores para falar sobre a sua preocupação com as urnas. Foi essa a razão, né? Não roubou, o Lula foi tirado da prisão, condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes, com confissões enormes, devolução de dinheiro desviado por várias pessoas envolvidas, né, na questão do petrolão, na questão do mensalão. Coisas, crimes hediondos, vamos dizer assim, da corrupção no Brasil, sistematizada em grande escala, até o Lula foi interferir lá nas eleições do Peru, lá financiando candidatos com dinheiro desviado lá da Odebrecht. Então, assim, o cara, de repente, foi tirado da prisão, foi considerado... não foi considerado inocente, mas foi tirado, descondenado, tiraram a condenação dele para ele concorrer a presidente da República e botar ele lá, como os próprios ministros supremos disseram, ele nos deve a eleição. Nós o colocamos lá. Né? Olha só, olha onde nós chegamos. Né? Então, nessa perspectiva, eu posso dizer que é uma questão política. Eu não vejo o Bolsonaro fora da disputa. Né? Ele tem tudo para ser um grande candidato e vencedor das eleições. Não há por que colocar isso em dúvida porque o ministro do Supremo não quer, ou decidiu uma coisa ao contrário. Nós temos que discutir isso politicamente, já que foi decisões políticas antes que tiraram o Lula, embora tenham sido materializadas como decisões do Supremo, pode acontecer o contrário. Com o Bolsonaro pode acontecer dele ser também, de repente, inocentado, liberado, né? Eu acho que, né, tudo pode acontecer. Né? Não vamos perder a esperança do Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente da República. O Bolsonaro, ele é um grande... Okay. Provavelmente ele recebeu uma ligação, ele já deve voltar, é o que acontece nesse sistema normalmente do VMix. Inclusive, ele já voltou. Pode continuar aí a sua análise, Voltei. deputado. Tá, então o que eu quero dizer é que o Bolsonaro é um grande cabo eleitoral. Né? Se por acaso, em última das últimas instâncias, ele não puder concorrer, que eu não acredito, né? O mundo mudou em volta do Brasil, né? O Brasil as pessoas estão tendo consciência, nós temos um desastre de governo hoje, é o governo do PT, é desastroso na economia, é desastroso na questão da saúde, é desastroso na questão de segurança, abriu as portas de novo do inferno da corrupção. Né? Então é um governo que vai ser inviabilizado, se durar até lá, vai ser inviabilizado nas urnas. Né? Por que o Bolsonaro não pode ser o candidato? Né? Mas se ele não fosse, das últimas instâncias, tem um monte de gente que pode ser. Né? Então, mas eu prefiro não discutir isso, eu prefiro trabalhar para o Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente da República. E vai ganhar. Deputado, a última do senhor Alexandre de Moraes foi na semana passada, durante a condução ali da oitiva de uma das testemunhas de defesa, que era o ex-deputado federal, o ex-ministro de Estado, Aldo Rebelo. Ele chegou a ameaçar o Aldo Rebelo de prisão por desacato, pois ele mostrou ali um descontentamento com as respostas que o Aldo Rebelo estava dando na audiência. Como é que o senhor vê aí o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, veja, uma pessoa, né, que o senhor inclusive foi contemporâneo do Aldo Rebelo na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê essa condução aí pelo Alexandre de Moraes, por exemplo, de uma audiência dessas e a postura que ele tem demonstrado ao longo dos últimos tempos? Zé, essa é uma questão que a gente tem observado aí, ele está, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, está cumprindo um papel dentro de uma determinada linha política, né? Eu acho que é isso, que já que o ministro Barroso diz que a ação deles é política, né, não é mais técnica, né, ele está cumprindo um papel. Né, eu não vi os pormenores da discussão dele com o Aldo, eu respeito muito o Aldo, acho que o Aldo Rebelo é uma figura hoje acima de paixões político-partidárias no Brasil. Né, e é uma pessoa que sabe se posicionar. Né, então, eu não vi a maneira dele lidar com isso. Né? Mas o fato de existir esse inquérito, né, existir essa intenção de condenar, já é uma coisa muito preocupante para a democracia brasileira. Como é preocupante o Supremo decidir sobre drogas, que não tem nada a ver com o papel do Supremo. O Supremo pode dizer se um artigo de uma lei é inconstitucional ou não, e não decidir 40 gramas de maconha pode ser descriminalizado. De onde é que tiraram isso?
Por que tiraram isso? De que trabalho científico produziram, se chegou a essa conclusão, né? O Supremo está decidindo coisas que não lhe cabe, que eu acho que não é coisas do Supremo decidir, né? O povo brasileiro não pode se reunir toda semana numa praça para decidir o que ele quer. Então, a cada 4 anos, ele elege as pessoas que falam por ele, e não são os ministros do Supremo. Quem fala pelo povo, decide leis que afetam todo mundo, que repercutem na sociedade toda, são os deputados e senadores. Quem tem voto. Quem não tem voto não pode legislar, né? O maior poder da República não é o Supremo. O maior poder da República, embora muitos deputados não se dão conta disso, né, senadores, o maior poder da República é o Congresso Nacional, é o Parlamento. E quem disse isso não fui eu, foi o ministro Fux, no voto dele sobre a descriminalização da maconha. O maior poder da República é que ali está o povo. Democracia é onde está o povo. Democracia é o poder do povo. O Supremo não é o poder do povo. O poder do povo está no Congresso, no Parlamento, né? Então nós temos que... Agora vão decidir sobre marco temporal, né, que já tinha sido decidido pelo Congresso. Vão decidir sobre a censura. Agora o Lula está num desespero para censurar, chamou até uma pessoa lá da China, pediu para o presidente da China indicar um para poder trabalhar a censura aqui no Brasil. Onde é que nós vamos chegar? Que democracia é essa? Se fala que o 8 de janeiro era um golpe na democracia. Olha o que está acontecendo quando se atravessa, quando não se respeita a vontade do povo. Isso é democracia ou não é? Isso é antidemocrático ou não é? Né? Então nós estamos vivendo um momento muito, muito estranho mesmo, né? Eu acho que nós temos que... O Congresso tem que se posicionar com mais força, tem que sentar, cada um ficar no seu lugar, que é o Supremo cuidar da Constituição, o Congresso cuidar das leis e da política, e o Poder Executivo da execução. É isso que tem que acontecer. Não pode ficar agora o Supremo querendo resolver tudo e mandar em todo mundo. Não pode, né? Não tem como fazer isso. Verdade, deputado. Gostaria de ouvir o senhor falar também, né, sobre a PGR pedindo que Moraes abra ação contra Eduardo do Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos. O senhor acredita que isso deixa ainda mais evidente a importância dessas sanções aí americanas ao ministro Alexandre de Moraes? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho estranho também, porque a pessoa está nos Estados Unidos, é um líder político, é uma pessoa posicionada politicamente, ele não vai falar nada? Ele não vai tomar atitude nenhuma, ele não vai articular em função da situação do Brasil. É natural que ele faça isso. Como tem o pessoal da Venezuela fazendo isso lá pela Venezuela, como tem o pessoal de Cuba fazendo em função da situação de Cuba, né? Como tem o pessoal da Nicarágua fazendo em função da situação da Nicarágua, como tem lá tem exilados políticos da Turquia falando mal lá do governo da Turquia. Qual é o problema, né? Essas questões são tão... o Eduardo Bolsonaro é tão poderoso assim que agora tem que calar o Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito. No exterior, eles não vão conseguir fazer isso, né? Isso é só para pressionar, né? O Eduardo vai continuar o trabalho deles, eu acho que ele vai deixar o que ele está fazendo, né? E o que tem que ter é o Brasil ter postura que não justifique qualquer sanção, qualquer coisa que venha lá de outro país, dos Estados Unidos, por exemplo. Muito bom, deputado. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é que o senhor acabou de se mudar do partido, né? Saiu do MDB para ir para o PL. E aí a gente, né, que sabe que o senhor é um excelente parlamentar, tem essa expectativa de saber. Ficou combinado já que o senhor vai disputar o Senado o ano que vem pelo PL, ou ainda essa informação o senhor não tem como compartilhar conosco? Se tu descobrir, tu me conta, né? Essa não está definida, né? Eu acho até que é cedo, né, para decidir isso. Deve ser decidido esse ano, mas ainda é cedo. Eu não saí para ser, eu saí para ser candidato a deputado federal, né? Eu estou no 7º mandato. Eu iria para o 8º mandato, que para mim só já é uma honra isso, né? Ter a confiança das pessoas, eu não compro voto, meu voto é um voto de posição, é um voto de opinião, né? Um voto por serviços prestados, né? Então, para mim é uma honra ter chegado onde eu cheguei, né? Eu fui prefeito antes, com muito orgulho. Então, eu tenho uma carreira, né? Uma caminhada, uma trajetória. Eu acho que política é para mudar o mundo, não é para levar vantagem pessoal, né?
Política é para transformar a realidade que a gente vive, né? E melhorar e garantir a liberdade, garantir a democracia, né? Nas mínimas coisas, né? Então, eu acho que nós quero ajudar, né? Eu posso decidir sobre minha candidatura a deputado federal, né? Que já decidi que eu vou concorrer. Agora, se vier um pedido da direção do PL, de outros, essas eleições majoritárias não dependem de um candidato, né? Depende de conjunturas que o partido vai estudar, pesquisas. Se me convidarem e se acharem que meu nome pode ajudar, eu tendo aí, né? Tendo aí mas não conto com isso, porque o meu chão é ser deputado federal e eu quero pelo menos mais um mandato antes de encerrar minha vida pública. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação. Te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Tá bom, eu que agradeço. Uma honra aí participar do programa de vocês. Muito obrigado, um grande abraço aí a todos. Um abraço, a honra é nossa. Bom, agora nós vamos receber a deputada Silvia Waiapi, também está aqui conosco no programa Entre Linhas. Boa tarde, deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Olha, honrada ainda mais logo depois do Osmar, né? Que legal. Olha, a gente tem vários assuntos para tratar com a senhora. Antes, eu só gostaria de saber como é que a senhora tem visto, né, essa perseguição política mesmo à oposição, caso Carla Zambelli, né? Como é que os deputados recebem esse tipo de notícia, né? E essa queda de braço entre judiciário e legislativo e a tendência, né, do judiciário tá ganhando vários casos aí. Bom, o problema não é só o que está acontecendo com a Carla Zambelli, mas também com o Cabo Gilberto, comigo e também com outros parlamentares que estão sendo alvos, né, de várias investidas numa tentativa de silenciar a voz do povo. Até porque esses parlamentares foram eleitos segundo a vontade de um povo, segundo aquilo que o povo pensa. Então, alinhado a esse tipo de pensamento, esses deputados foram eleitos. E óbvio que, neste atual governo, todos os parlamentares que atuam assim, de uma forma muito explícita, verdadeira, se manifestando, óbvio que todos serão alvos, né, de qualquer interferência, seja ele de que lado for, tanto do judiciário, quanto de organizações não governamentais, quanto do próprio governo. Nós temos visto aí cada vez uma maior interferência, né, do Poder Judiciário sobre assuntos do Poder Legislativo. Uma delas diz respeito à questão das sobras eleitorais e o cálculo das sobras para fins de determinar para quem que vão as cadeiras ali dos deputados eleitos. Nós sabemos que há uma ação em curso hoje no STF, em que ele declarou a inconstitucionalidade das atuais regras vigentes sobre sobras eleitorais e se esse entendimento do STF for aplicado agora, a senhora pode vir, inclusive, perder a cadeira por uma reorganização aí, né, da distribuição das sobras. Há notícias de que a Câmara dos Deputados entrou com recurso perante o STF para que esse entendimento seja aplicado só a partir de 2026. Como é que está a expectativa da senhora em relação a esse julgamento pelo STF? Bom, eu estou muito tranquila, né? Não em relação a um possível julgamento ou uma possível perda do meu mandato, no caso da eleição ser cancelada, anulada para esses 7 deputados. Mas é bom que o Brasil entenda que a Câmara, o Congresso Nacional, aprovou uma lei em 2021 e todos se submeteram a esta lei para poder concorrer em 2022. Veja, vários de ex-deputados que não foram beneficiados pela lei, eles aprovaram a lei no Congresso. E no momento em que eles não se beneficiaram dela, após o pleito, veio a ação para tentar cancelar a eleição daqueles que foram eleitos segundo a lei que eles aprovaram. Né? Então, assim, agora estamos nesse imbróglio, se é, se não é, e o mais engraçado o que é que foi aprovado? Nós temos inúmeros partidos, e na expectativa de que esses partidos diminuíssem para evitar
tanto gasto público, tanto gasto do dinheiro público, né, com partidos, com eleição, haveria necessidade de que, conforme esses partidos fossem votados, né, que fosse o maior interesse do povo em relação àqueles candidatos, esses partidos deveriam fazer um percentual de votos para poder fazer um deputado. Deveriam fazer um percentual de votos para fazer o segundo ou terceiro deputado. Então, o partido que não fizesse uma quantia específica, uma quantidade específica de votos, então ele não faria eleito o seu candidato. E foi o que aconteceu. Então, o PL se ajustou, apresentou, então, uma boa legenda, fazendo assim que os seus candidatos alcançassem a meta determinada, né, pelo TSE e pelo TRE, conforme a quantidade de habitantes naquele devido estado. Então, todos se ajustaram. Aqueles que se ajustaram fizeram os seus deputados, mas óbvio, né, que com esse advento de toda hora alguém está requerendo a inconstitucionalidade de algo que já foi aprovado no Congresso Nacional por aqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro para decidir, óbvio que aqueles que não estão contentos com isso, né, resolvem sempre entrar com ações para questionar a vontade do povo brasileiro que já foi feito dentro de uma urna. Ótimo, deputado. Agora quem vai fazer a pergunta é a Desirê, direto de Brasília. Desirê. Boa tarde, deputada Silvia. A minha pergunta é a respeito da visita do Tim Ballard, aquele ativista que inspirou o filme Som da Liberdade, na defesa das crianças e adolescentes. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é como é que foi essa reunião com ele, porque afinal de contas ele reuniu tanto com a senhora como com outros parlamentares da oposição, até mesmo com Jair Bolsonaro. E qual que é a expectativa dele para o Brasil? Como é que foi a conversa com a senhora? Ele pode contribuir em alguma coisa que a gente desconheça, que esteja acontecendo aqui no Brasil agora? Conta pra gente, por favor. Bom, o trabalho dele, né, se intensificou, não só ficou famoso, mas se intensificou muito quando se trata do tráfico humano e do comércio de órgãos no mundo, né? Então, esse comércio de órgãos utilizam crianças pobres, elas são sequestradas, muitas são usadas para prostituição, para abuso sexual em outros países, e muitas delas são vendidas para que seus órgãos sejam extraídos, né? Então, existe uma rota no mundo, e no caso do Brasil, a rota do tráfico humano, principalmente da região norte, ela acontece pelo meu estado, o estado do Amapá, né? Já tiveram algumas prisões de pessoas que participavam dessa questão do tráfico humano naquela região, uma rota que vai pelo Suriname e pela Guiana Francesa, e óbvio que essas áreas precisam ser monitoradas. Então, há um mercado que se aproveita da pobreza da região amazônica, e essa pobreza nos foi imposta, e o Brasil não conhece isso. O Brasil não conhece que muitos dos crimes que ocorrem de exploração sexual infantil, por exemplo, nas ilhas do Marajó, no Pará, ou nas ilhas do Bailique, no Amapá, eles são um reflexo da pobreza da região e muitas das vezes pelo desconhecimento, né, da população brasileira sobre os reais problemas da Amazônia. Ótimo, deputada. A gente agradece muito a sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigada. Até a próxima. Frederico, vou conversar contigo, já vou chamar a Desirê também para comentar sobre isso, né? A PGR abrindo inquérito aí contra Eduardo Bolsonaro pela atuação nos Estados Unidos. A gente já esperava, né? E provavelmente ele também, por isso está lá há um tempo também atuando mais nos Estados Unidos, né? Como que você vê isso, né? O avanço de mais uma frente aí contra a oposição? Pois é, Mari, essa atitude da PGR, ela decorreu primeiro de um pedido feito pelo deputado líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, que havia solicitado à Procuradoria-Geral da República a instauração de um procedimento criminal, do inquérito penal, contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pela articulação que ele vem fazendo junto ao governo dos Estados Unidos
para que sejam aplicadas as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu só queria lembrar aqui de um fato, né, já que eles estão alegando que essas atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro feririam a soberania do Brasil e que ele estaria praticando um ato de lesa pátria, eu queria ler aqui 2 parágrafos muito rápidos para os senhores sobre o que aconteceu durante o julgamento do Lula, lá quando ele estava sendo processado pela Operação Lava Jato. Aqui uma notícia de abril de 2018. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido de liminar no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, com sede em Genebra, no qual pede que o órgão solicite ao governo brasileiro que impeça a prisão dele até que se esgotem os recursos contra sua condenação em todas as instâncias da justiça. Os advogados Cristiano Zanin, Valesca Zanin, que é a esposa do Cristiano Zanin, e Geoffrey Robertson, alegam que o julgamento da última quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 6-5 um habeas corpus preventivo de Lula, precisa ser examinado por um tribunal independente. Ou seja, você tem ali o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, à época advogado do Lula, alegando que o julgamento do ex-presidente Lula, do seu habeas corpus lá em abril de 2018, o tribunal não teria agido de forma imparcial, tal como determina a Constituição Federal. No que difere esse apelo da defesa do Lula para que a ONU interferisse no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um julgamento realizado pelo STF dessas sanções que o deputado federal Eduardo Bolsonaro busca que sejam aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes? Primeiro, que essa atitude do Eduardo Bolsonaro, diferente da atitude da defesa do Lula na época, se voltam contra a pessoa do Alexandre de Moraes e não contra o Supremo Tribunal Federal. É preciso destacar essa diferença, diferente do que havia pleiteado lá a defesa do Lula em 2018. Então aí já vai uma diferença muito grande. E outra, essa provocação do governo americano decorre justamente de decisões do ministro Alexandre de Moraes que estavam, isso sim, ferindo a soberania dos Estados Unidos. Nós aqui entrevistamos o advogado Martin De Luca, advogado americano que está processando Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, atuando em prol da empresa Rumble e da empresa Truth Social, que é a empresa de rede social do presidente Donald Trump. E conforme o advogado pôde falar aqui conosco na última sexta-feira, ele deixou bem claro por que se invoca a atuação do governo americano contra o Alexandre de Moraes no caso aí. Porque justamente o ministro Alexandre de Moraes determinou que empresas americanas censurassem cidadãos americanos e estrangeiros residentes nos Estados Unidos por meio de ordens secretas, ordens sigilosas expedidas pelo ministro, que intimou essas empresas por meio de e-mail, e buscando que essas empresas cerceassem o direito à liberdade de expressão desses cidadãos americanos e estrangeiros em território americano. Claramente uma interferência de uma decisão judicial brasileira em território americano, sem que, para tanto, o ministro Alexandre de Moraes tenha seguido o trâmite existente em tratado celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos lá em 2001, em que, se ele quisesse que a sua decisão judicial surtisse efeitos em território americano, ele deveria fazê-lo notificando o Ministério da Justiça do Brasil, com o teor da sua decisão, que o Ministério da Justiça brasileiro, assim, notificasse o Departamento de Justiça americano, que é a autoridade central para esses fins, que então o Poder Judiciário americano e o Departamento de Justiça americanos pudessem controlar a decisão e averiguar se ela está sendo feita de acordo com o que determina esse tratado entre o Brasil e os Estados Unidos. Então você vê novamente, na verdade, esse pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República ao ministro Alexandre de Moraes de que ele instaure um inquérito criminal contra o Eduardo Bolsonaro, primeiro, fere novamente a imunidade parlamentar do Eduardo Bolsonaro, pois ele é um deputado e, portanto, ele está protegido, por exemplo, pela imunidade parlamentar material, e dentro do seu arco de atribuições enquanto deputado, está sim levar ao conhecimento de autoridades, de organismos internacionais e de autoridades estrangeiras eventuais violações a direitos humanos praticados em território brasileiro.
O artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece lá o rol dos direitos fundamentais, que são o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade, ao devido processo legal, dentre outras garantias. Essas garantias, no plano internacional, elas também são protegidas e os direitos fundamentais no plano internacional recebem o nome de direitos humanos. Então, o que os deputados brasileiros que têm atuado junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o próprio governo americano junto à União Europeia, que buscam eventualmente sancionar agentes públicos brasileiros envolvidos direto e indiretamente em violações aos direitos fundamentais de outros brasileiros, é justamente garantir essa eficácia, essa proteção aos direitos humanos que são reconhecidos na Carta de Direitos Humanos da ONU. Na Carta de Direitos Humanos, no Pacto São José da Costa Rica, que prevê os direitos humanos no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Então, essa atitude do Procurador-Geral da República deixa ainda mais evidente e escancarada a perseguição política a parlamentares brasileiros em função de seus posicionamentos políticos, ideológicos e de contraponto às autoridades constituídas no Brasil. Então, inclusive, reforça ainda mais uma discussão que foi travada na semana passada de que não somente o ministro Alexandre de Moraes venha a ser sancionado, mas também o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao legitimar essa atuação abusiva e ilegal do ministro Alexandre de Moraes, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir a opinião da Desirê sobre esse assunto também, lá direto de Brasília. Desirê, como você analisa esse pedido da PGR aí, mirando Eduardo Bolsonaro? Engraçado, né, que antes do Eduardo Bolsonaro chegar até os Estados Unidos, todo mundo via as visitas que ele fazia ao país norte-americano como se aquilo ali fosse inócuo, como se ele fosse apenas um bananinha mesmo que estava passeando e aproveitando o fato de ter dinheiro, ser um parlamentar bem relacionado aí com Donald Trump, para conseguir circular nas altas cortes dos Estados Unidos. Mas não foi isso que aconteceu. A gente percebe que, de fato, ele conseguiu mostrar o que está acontecendo no Brasil para que as autoridades americanas fizessem alguma coisa. Então, é interessante como esse fato, acaba evidenciando que ele, em primeiro lugar, não estava passeando nada, estava fazendo alguma coisa de bastante relevante para o país. Em segundo lugar, como a gente percebe, esse tipo de ação faz com que a popularidade dele cresça ainda mais. Lembrando que, até última informação, a perspectiva é que ele seja candidato ao Senado no ano que vem para disputar aí, a expectativa de conseguir ser finalmente um daqueles que vai julgar possivelmente o impeachment do próprio ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros do STF. Então ele cresce em popularidade com isso. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês é que talvez essa seja uma das melhores informações que o Eduardo Bolsonaro tenha recebido, porque afinal de contas esse é o documento perfeito para provar para as autoridades americanas que ele merece um asilo político nos Estados Unidos. E caso ele não consiga voltar ao Brasil para disputar a eleição em 2026, ele pode, com a popularidade dele em alta, escolher qualquer outra pessoa que possa representá-lo e sim ganhar com o apoio político dele o Senado em 2026. É óbvio que ele não está sozinho lá nessa articulação, A gente sabe que até o Paulo Figueiredo, que esteve aqui recentemente no programa, tem articulado bastante para conseguir mostrar os problemas do Brasil e, claro, a gente aqui no Brasil percebe que toda a oposição não tem outra expectativa, além de fora do Brasil, para resolver o problema dessa perseguição com relação à direita, aos conservadores. Até mesmo os Estados Unidos têm sido berço de receber esses asilados políticos. A gente tem agora, perspectiva que seja o próximo Eduardo Bolsonaro, mas já tem o próprio Paulo Figueiredo, tem Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, tem a juíza, ex-juíza Ludmila Lins Grilo. Então, é muita gente que está aí nos Estados Unidos na expectativa de que, em algum momento, o Brasil possa ser um lugar justo e que possam voltar para viver aqui no Brasil. Talvez essa é a expectativa e talvez a importância também do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Agora, de fato, essa solicitação da PGR para investigar o Eduardo Bolsonaro, é claro que isso mostra um exagero por parte da PGR de tentar fazer com que as falas dele em rede social sejam totalmente vinculadas ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nessa tentativa aí de frear, especificamente, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, exatamente o que está acontecendo, A gente percebe o motivo pelo qual o ministro Alexandre de Moraes está tendo todo esse processo
de análise lá nos Estados Unidos, é exatamente porque ele tem perseguido a liberdade de expressão. E se Eduardo Bolsonaro chegar a ser perseguido exatamente pelo que ele falou nas redes sociais, porque carecem de provas concretas, afinal de contas, quais foram essas articulações específicas que ele realmente realizou? Não se sabe. Agora, o que a gente percebe que sim, o PGR aqui está querendo justificar é que as falas dele em rede social seriam suficientes para provar isso, o que é bastante complicado. Agora, de fato, a gente percebe que somente um tribunal isento seria capaz de julgar e apaziguar essa situação que a gente está vivendo no Brasil. Porque, afinal de contas, já chegou num ponto que a situação está muito pessoal, né? A gente tem percebido isso. Toda a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro aí, em contradição com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, se a gente continuar nessa situação, é claro que não vai chegar a lugar nenhum, porque parece que a situação vai escalando. Tem essa questão dos Estados Unidos propor a Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, aí depois vem o Eduardo Bolsonaro entrando aí entre os perseguidos, aí vem a possível prisão do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro já está inelegível, pode ser que qualquer outra pessoa da família também fique, e o negócio vai escalando, parece que não tem paz. Então, definitivamente, dentro da legislação brasileira, para poder agradar também gregos e troianos, esquerda e direita, a gente precisa deixar que o peso e contrapeso que a República permite que faça esse controle, realmente consiga ajudar o Brasil, que é o poder do Senado, em ajudar a fazer com que a gente tenha um outro tribunal. É claro que não vai dar para poder levar em consideração todos esses detalhes que estão sendo levantados, porque não teria outro tribunal superior acima do próprio STF, mas minimamente colocando aí talvez outros ministros para julgar esses processos, fazendo impeachments de ministros que estejam se envolvendo de forma pessoal nesse processo, talvez a gente consiga um apaziguamento. Então, de fato, a nossa esperança agora é só o Senado em 2026. Mariana. Ótimo, Desirê. A gente já volta contigo para falar sobre outro assunto. Antes, Frederico quer complementar, trazer mais informações sobre esse assunto? Pois é, Mari, que nesse pedido formulado aí pelo Procurador-Geral da República ao STF, já fica implícito ali que ele vai pedir a decretação da prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Pois ele alega, o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, de que essas ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos buscariam interferir na atuação do Supremo Tribunal Federal no caso envolvendo o julgamento do presidente Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado. Como a gente sabe, uma das modalidades de prisão preventiva é quando alguém tenta interferir ali, seja na fase de produção de provas ou eventualmente no livre exercício aí do poder jurisdicional pelo STF. Então, por toda a argumentação desenvolvida pelo Procurador-Geral da República na sua petição dirigida ali ao Alexandre de Moraes, fica claro que daí decorre em sequência um pedido, decretação um pedido de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, porque ele estaria interferindo aí nesse julgamento pelo STF de todos os acusados, né, pela suposta tentativa de golpe de Estado, o que fundamenta ainda mais a estadia dele nos Estados Unidos. A gente sabe que ele decidiu ficar nos Estados Unidos, não retornar ao Brasil, e pediu a licença da sua cadeira de deputado federal, porque ali tanto o deputado federal do PT, Lindenberg Farias, quanto um senador Contarato, do PT também do Sergipe, haviam pedido a prisão dele em função dessas articulações que ele tem realizado nos Estados Unidos. E agora a Procuradoria-Geral da República, isso que era um pedido inicial ali de deputados e parlamentares do PT, agora esse pedido aí de instauração do inquérito por parte do Procurador-Geral da República deixa claro que, na sequência, é muito provável que venha um pedido de decretação de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro e que, como a Desirê bem lembrou, reforce eventualmente um pedido de asilo político que ele faça ao governo dos Estados Unidos, que já concedeu essa proteção em outros casos, como é o caso aí do próprio Monark, que era o podcaster, né, fundador do Flow, o Paulo Figueiredo, jornalista, o Alan dos Santos, jornalista que também se encontra nos Estados Unidos, e o governo espanhol, no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que também considerou aí que o Supremo Tribunal Federal estava perseguindo essas políticas em função do que a gente chama aí de crimes de opinião, né, pelas opiniões que elas vocalizam contra autoridades constituídas no Brasil, e de que
essa atuação do Supremo nesses inquéritos era uma atuação ilegal e que daí decorreria a proteção que esses governos estrangeiros estão dando a essas pessoas, pois ficou escancarada que se tratava ali de uma perseguição política, diferente do que alega o Supremo Tribunal Federal, de que estaria ali atuando para proteger a democracia no Brasil. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas o ex-juiz e advogado, doutor Adriano Costa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês, o Frederico, enfim, todos os ouvintes. Tá ótimo, muito obrigado. Olha só. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor, né, como o senhor vê aí, né, a gente trouxe aqui no Entre Linhas também algumas vezes a situação do jurista Ives Gandra, ele que tem 90 anos, né, super renomado, muito respeitado, foi chamado de golpista pelo ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor, que também é um jurista muito reconhecido, vê essa situação, né, ainda mais nessa situação aí, Ives Gandra tendo 90 anos, acabando de passar aí por uma situação de saúde delicada, tendo tido um infarto e tudo mais. Olha, é preocupante porque o jurista como Ives Gandra ou qualquer outro que emita um parecer, que se posicione publicamente sobre questões jurídicas, ele tem uma liberdade de pensamento, tem liberdade de cátedra, tem prerrogativas como advogado, e isso o torna com uma imunidade no seu pensamento jurídico para livremente se manifestar. Então é muito estranho, primeiro, que a OAB de São Paulo, inclusive, tenha recebido e continue a persecução ética contra o professor Ives Gandra, porque um partido político, salvo engano, assim solicitou. Isso era para ser um pedido afastado liminarmente, porque um parecer emitido por um advogado, seja o professor Ives Gandra, seja qualquer outro, ele possui uma imunidade própria como prerrogativa da atividade consultiva da advocacia. O segundo ponto é que essas manifestações vindas, por exemplo, de membros do Supremo Tribunal Federal, que torne tudo aquilo que não seja do agrado de determinada visão jurídica ou ideológica do tribunal, seja concebida como golpista. Essa visão maniqueísta da vida política, da vida jurídica, ela é um desserviço à democracia. É muito preocupante que a gente tenha hoje, em nome de uma tal democracia militante que se propõe a tudo ver como inimigo, a tudo ver como, digamos assim, antidemocrático, em nome disto se esteja cada vez mais buscando restringir as liberdades individuais, sobretudo aquela que é um direito fundamental, essencial à democracia, que é a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E veja, nós estamos falando de alguém, no caso específico do professor Ives Gandra da Silva Martins, que é reconhecido pela comunidade jurídica e pela comunidade acadêmica. Alguém que, por exemplo, ao longo do tempo, na Universidade Mackenzie, produziu obras conjuntas, inclusive com o ministro Gilmar Mendes, em homenagem a outros ministros do Supremo de questões tributárias sabidamente de elevada importância. Então, é de estranhar que nesta quadra da vida brasileira, da vida política e, sobretudo, da vida jurídica, nós estejamos passando por esses aspectos que soam um pouco, às vezes, como uma censura prévia por via de uma certa intimidação. Aqueles que se manifestarem de acordo com a sua consciência em uma interpretação da Constituição que esteja descasada do que uma dada ideologia hegemônica de momento discorde, está sob risco. E isso é muito ruim. Doutor Adriano, primeiro eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento ao senhor, que a gente sabe que hoje, infelizmente, a classe jurídica, sejam professores de direito ou advogados, estão, de certa maneira, covardados ante os abusos praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal e estão com medo. Eu vejo muitos juristas que chegam nos bastidores e reconhecem, olha, putz, o Brasil tem vindo numa derrocada em termos de respeito aos princípios constitucionais e às leis vigentes no país, e poucas
pessoas tenham a coragem de vir a público e se posicionar como o senhor tem feito. E aqui deixo aqui minha congratulação à sua postura sempre combativa e corajosa diante de um momento que a gente precisa tanto de pessoas que venham a se colocar aí publicamente quanto a tudo isso que tem acontecido. E eu queria que o senhor, né, na posição aí o senhor já foi juiz de direito, advogando hoje, como é que o senhor vê, especialmente a atuação, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral em relação à liberdade de expressão, especialmente ali no ano de 2022? O que o senhor poderia destacar aí para os nossos espectadores em relação a essa erosão da liberdade de expressão no país? Eu me recordo aqui, por exemplo, que nós tivemos um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, na DPF, que declarou ali que a lei de imprensa não havia sido recepcionada pela Constituição de 88. A questão, por exemplo, da liberdade, da marcha para a maconha, que o Supremo declarou em alto e bom som que sim, há liberdade de expressão, por exemplo, para quem queira advogar pela descriminalização do uso e porte de maconha, e ao mesmo tempo tivemos uma atuação do TSE, especialmente ali em 2022, vindo a cercear a liberdade de expressão de pessoas na política, quando a gente sabe que a liberdade de expressão, ela obviamente se aplica a vários campos da vida, mas especialmente no campo político, né? Que é o pressuposto do regime democrático. Como é que o senhor vê essa erosão e poderia nos explanar um pouco sobre essa guinada jurisprudencial do Supremo e do TSE ao longo do tempo? Frederico, olha, primeiro dizer que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, ela é muito importante para o Brasil, para a democracia brasileira, para as liberdades públicas. O Supremo Tribunal Federal tem uma história longa em todas as etapas, desde do Brasil Império, né, ao Brasil Republicano. E ao longo da sua história, a Corte Constitucional Brasileira, ela sempre exercitou-se com a autocontenção, com uma visão bastante arraigada de defesa dos princípios. É preciso dizer que mesmo no regime de exceção, o habeas corpus sempre foi um instituto densificado e respeitado pelo Supremo Tribunal Federal, que tomou decisões altivas em pleno regime de exceção. Preciso dizer que tínhamos advogados de um calibre de um Sobral Pinto, que conservador que era, mas em defesa da Constituição, sentia-se com liberdade para defender os interesses daquele que de outra ideologia eventualmente sofressem o arbítrio do regime militar. Então veja, essa é a história do Supremo Tribunal Federal, que foi fortalecido com a Constituição de 88. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, de modo que a Constituição Federal, esse é um ponto grave, Frederico, a Constituição Federal ela passou a ser esvaziada em seu sentido, em sua densidade normativa, e foi substituída por 11 cabeças. Aquilo que o deputado Aldo Rebelo comentou em suas redes sociais, nós não temos uma Constituição, nós temos 11 constituições ambulantes, é uma realidade. As decisões monocráticas dos membros do Supremo Tribunal Federal passaram a inovar sobre tudo, inclusive sobre normas reconhecidas no seu significado e prática da Constituição Federal, esvaziando-a. Então, isso faz com que nós vivamos numa insegurança jurídica muito grande. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal passou, sobretudo depois dos resultados da Operação Lava Jato, a modificar a jurisprudência em questões gravíssimas, como, por exemplo, as liberdades públicas. Se há de se recordar que o Supremo modificou, por decisão, a questão da presunção de inocência ou de não culpabilidade, mudando decisões a respeito disso conforme fosse a composição da Corte naquele momento. E nós tivemos habeas corpus sendo concedido e negado a depender da composição da Corte. Essa flexibilização dos direitos fundamentais essa flexibilização ela passou a ser ampliada para as liberdades públicas, agora a liberdade política por essência, que é a liberdade de expressão. E veja, com um ataque a essa liberdade de expressão, denonizando as redes sociais.
passou-se a adotar essa história de fake news, de desinformação. Isso, na verdade, é uma crítica às redes sociais, porque as redes sociais, destruíram o monopólio da narrativa que era sempre feita por uma imprensa submissa ao poder, repetitiva, nas mesmas manchetes. E o que é que acontece hoje? As redes sociais permitiram o confronto de ideias, permitiram que desinformações feitas por aqueles veículos pudessem ser confrontadas. E quantas vezes os veículos de comunicação não tiveram que colocar um erramos em função das redes sociais terem demonstrado que aquela narrativa não se sustentava nos fatos. Então, as redes sociais passaram a ser um incômodo e um inconveniente nas democracias no Ocidente, e nós passamos a ver, na Europa, por exemplo, a lógica de aumentar cada vez mais a pressão sobre os cidadãos. Isso foi também colocado nos Estados Unidos, embora, na época Biden, embora com a proteção da primeira emenda, só que trouxeram para cá no Brasil ainda amplificado. Porque se na Europa, que agora sofre um ataque a essa tentativa de redução da liberdade de expressão, se na Europa, pelo menos, ainda tinha um judiciário de primeiro grau a decidir, se nos Estados Unidos ainda tinham a primeira emenda e juízes de primeiro grau a proteger a liberdade de expressão, no Brasil não existe juízo de primeiro grau, não existe tribunais de apelação, existe o Supremo Tribunal Federal, justamente a Corte Constitucional, que, guardiã da Constituição, passa a ser a principal fonte de restrição das liberdades de expressão. Isso é que é chocante, porque você não tem a que recorrer. Isso é que é preocupante quando o Tribunal Superior Eleitoral passou a ser cada vez mais rigoroso. Primeiro, com a redução dos espaços de propaganda. Isso foi sendo cortado ao longo do tempo e reduzindo com isso, digamos assim, espaços democráticos de discussão. Depois de 2018 para cá, o Tribunal Superior Eleitoral passou a atacar com redução substantiva do espaço das redes sociais. E o pior, Frederico, e o mais grave, é que normalmente com um viés. É preciso lembrar que antes da eleição presidencial passada, um ano antes, a Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral começou a cancelar unilateralmente, sem processo, de ofício, diversos perfis de conservadores, ou de pessoas de direita, ou de influenciadores de direita. Eram decisões, portanto, com um viés. Era desmonetizar, quando não suspender perfis inteiros, quando não levar essas pessoas a deporem à Polícia Federal no período pré-eleitoral. Período, inclusive, que nem era de propaganda eleitoral, período que as normas eleitorais não eram aplicáveis ainda e, portanto, não era a competência do Tribunal Superior Eleitoral. E isso tudo passou a ser feito com uma naturalidade muito grande. E aí, Frederico, para terminar, o quanto isso foi grave, é que nós tivemos um julgamento sobre desordem informacional, que é um bicho que ninguém consegue explicar, é a verdade incômoda que é dita e passa a ser dita por desordem informacional. Olha, é verdade isso que você está dizendo, mas o contexto poderia não ser. E, em nome disso, passa a censurar aquela informação que seria autêntica. Isso aconteceu muito na eleição presidencial passada. Pois bem, nós tivemos uma ministra do Supremo Tribunal Federal admitindo verbalmente que essa suspensão de perfis, que essa suspensão de eventualmente veiculação por órgão de mídia, de algum documentário, por exemplo, inconveniente, poderia ter censura prévia. E aí admitiu-se nesse julgamento, a ministra Carmen Lúcia, olha, pode haver uma censura, uma suspensão
dessa garantia constitucional, que é cláusula pétrea, até o dia da eleição. Ou seja, suspendeu-se cláusula pétrea constitucional numa situação de exceção em pleno período eleitoral. Então, essas situações todas estão sendo normalizadas ao ponto, Frederico, de hoje a AGU vir requerer ao Supremo Tribunal Federal medidas de normatização, regulação e censura das redes sociais com utilização de inteligência artificial. Quer dizer, é o executivo em consórcio com o judiciário, normatizando e sobrepassando o Congresso Nacional. Então, é uma democracia disfuncional nas relações. E o Supremo Tribunal Federal, que antes exercia a autocontenção, hoje não a exerce. E hoje é a principal. Então, é essa a grande preocupação que nós temos em face dessa atuação atual da Suprema Corte Brasileira. Ótimo. Doutor Adriano, a Desirê, que fala direto de Brasília, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Desirê. Muito boa tarde, doutor Adriano. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu preciso informar a nossa audiência. O doutor Adriano é irmão do saudoso Dom Henrique Soares, bispo lá em Pernambuco, que nos deixou durante a pandemia, um homem que é tomado aí por santo, por muitas pessoas da Igreja Católica, e basicamente eu também fui aí uma das suas alunas, assistindo muitas aulas dele. Então é uma honra receber o senhor, também uma honra a história do seu irmão e a importância dele para o nosso país. Mas vou fazer a pergunta para o senhor agora jurídica, né? Porque já que é a área do senhor. Especificamente, o senhor escreveu aqui no X, eu acompanho o senhor pelo X, ao comentar a PGR aí ter começado uma investigação contra Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas bem assim, ó, se alguém for à Corte Interamericana de Direitos Humanos e pedir a sua atuação em face do Estado brasileiro, será objeto de represália institucional? O senhor fez isso com uma pergunta retórica e logo em seguida fez uma comparação com o fato do Lula também ter procurado ajuda internacional sobre outros assuntos relacionados ao Poder Judiciário, mas ele chegou a pedir também, inclusive na ONU, alguma ajuda nesse sentido. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor tem esperanças de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou qualquer outra corte internacional possa contribuir para ajudar o Brasil nesse sentido do que a gente está passando hoje, essa falta de imparcialidade que a gente percebe dessa Corte Suprema no país, especialmente com relação aos julgados aí, os réus do 8 de janeiro? Zé, primeiro eu agradeço a menção do meu irmão, até me emocionou, e do Henrique, de fato, para todos nós católicos, para mim como irmão, mas ele dizia sempre que ele era, antes de tudo, a família dele era a igreja, e todos os católicos, então é assim que nós o tomamos. Veja, Desirê, eu tenho em relação à Comissão de Direitos Humanos alguns questionamentos, porque essas estruturas internacionais, elas passaram a ser instrumentalizadas politicamente por uma organização na esquerda internacional. Eu sempre evito essas análises ideológicas, mas eu aqui me sinto obrigado a fazer. Essas cortes, Corte Interamericana, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, elas foram apropriadas por esses grupos políticos, tanto que os Estados Unidos saíram, inclusive, da ONU do Comitê de Direitos Humanos, que foi absolutamente apropriado. Então, a Corte Interamericana, eu tenho dúvidas sobre uma postura dela. Pode ser que, em face de ter um governo americano que percebeu claramente essa tomada dos assentos por grupos ligados a Foro de São Paulo, ou Grupo de Puebla, grupos que têm vínculos com os governos de esquerda latino-americano, que são notadamente de esquerda,
e com uma linha claramente única, uniforme, no sentido de proteção dos seus próprios interesses, e isso pode equilibrar, digamos assim, uma decisão ou uma linha de atuação da Corte Interamericana. Eu não acredito muito, porém, eu acredito mais que essa atuação nos Estados Unidos, em relação à discussão de possíveis violações de direitos humanos a cidadãos americanos ou residentes por instrumentalização de cortes de outros países, sejam, por exemplo, de Cuba, seja, por exemplo, da Europa. É preciso dizer que Donald Trump colocou na negociação das tarifas com a União Europeia a aplicação de sanções a empresas de rede de mídias sociais, as Big Techs americanas. E essas sanções foram feitas em valores bilionários pelos governos europeus, tinham como pano de fundo, na verdade, a imposição de uma censura. Não nos esqueçamos que na eleição presidencial, o Elon Musk foi fazer uma entrevista com o Trump no X, e um alto comissário da União Europeia, voltado para a regulação das Big Techs, teve a ousadia, a pachorra, de encaminhar uma carta ameaçadora para o Elon Musk, porque ele ia entrevistar nos Estados Unidos um candidato à presidência americana. Veja a dissonância cognitiva. A visão arbitrária e de cerceamento da liberdade de expressão. Pois bem, estou fazendo esse panorama para dizer o seguinte, que os Estados Unidos não têm agido quanto a isso, ou não poderão agir quanto a essas questões de liberdade de expressão e violação a direitos humanos, apenas em relação ao Brasil. Agiu recentemente em relação a juízes de Cuba. Agiu recentemente em relação a um promotor do Tribunal Penal Internacional que responsável pelo pedido de prisão do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né? E aplicou, inclusive, a este cidadão a lei Magnitsky. Então, essa possibilidade concreta de aplicação das mesmas sanções a autoridades brasileiras, eventualmente causam agora, diante da fala do secretário de Estado, Marco Rubio, um receio grande, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a reação de hoje da Procuradoria da República, Geral da República, por isso essa tensão das autoridades no Brasil, porque, obviamente, que a aplicação de uma sanção dessa magnitude contra as autoridades brasileiras muda muito o equilíbrio interno de aspectos políticos e trazem essas medidas, se aplicadas, imensas consequências. Então, esse é que é o ponto que me parece no momento. Agora, é preciso também dizer que, óbvio que se os Estados Unidos da América vierem a aplicar sanções para autoridades de outro país, não serão essas sanções, por óbvio, fruto de uma atuação do deputado Eduardo Bolsonaro sozinho. Por mais atuante que ele seja, é absurdo imputar a ele uma tentativa ou uma ameaça a autoridades, tendo ele o poder, veja só, de usar outra nação soberana como arma na política interna. Isso refoge a qualquer lógica. E me parece que esse pedido de inquérito que a Procuradoria-Geral da República fez hoje tem mais um aspecto de intimidatório do ponto de vista institucional do que algum sabor respaldo jurídico. Se saírem sanções, ocorrerão, sobretudo, por uma atuação das Big Techs. Tivemos aqui o caso do X, que teve a suspensão das suas atividades.
porque se negou a cumprir ordens judiciais ditas sigilosas contra cidadãos americanos ou residentes formalmente, oficialmente nos Estados Unidos, tiveram empresas americanas, X e Starlink, inclusive nem era parte de qualquer processo, com as suas contas e os seus bens arrestados para fazer face a pagamento de multas. Tivemos agora a suspensão do Rumble, pelas mesmas razões da suspensão do X, e, obviamente, são empresas americanas que estão sendo proibidas de atuar no Brasil sem devido processo legal, sem seguir os tratados internacionais e por força de decisões que não são judiciais, é preciso que se digam. As decisões que têm impedido essas plataformas de atuarem no Brasil são pré-processuais, são em inquéritos sigilosos, em que não existe sequer contraditório e ampla defesa. Então, nós estamos diante de uma situação absolutamente anômala, que foge, inclusive, do que disciplinado na Constituição e na legislação brasileira, ferindo interesses americanos no Brasil, de cidadãos americanos nos Estados Unidos, de residentes de outros países, mas com autorização e visto nos Estados Unidos. Pedido de geolocalização de cidadão que é residente nos Estados Unidos, sem seguir trâmites formais, sobrepassando a autoridade e a soberania dos Estados Unidos. Obviamente que, se consequências houverem aplicadas pelo governo americano a autoridades nacionais, não será por força nem por ameaças de um deputado federal, por mais relevante que ele seja em sua atuação nos Estados Unidos. Isso é decisão de um Estado soberano em relação a autoridades de outro Estado soberano. E é dentro dessa ótica, portanto, que deve ser visto sem imputação a terceiros de responsabilidade criminal. Ótimo, doutora Adriana, a gente agradece muito a sua participação, te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Eu agradeço o convite do Frederico, um prazer imenso estar com vocês. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Olha só, agora a gente volta a chamar a Desirê para comentar sobre o nome Michele Bolsonaro, que aparece aí, especialmente a gente falando sobre a questão de toda uma narrativa construída, tantos episódios acontecendo para tirar Jair Bolsonaro da disputa em 2026, e aí a gente vê Michele Bolsonaro ao contrário sendo levantada aí. Inclusive teve jornalista de alguns canais aí elogiando Michele Bolsonaro recentemente, aquelas que normalmente criticam, elogiando essa capacidade política da ex-primeira-dama. Conta pra gente qual a sua opinião e as novidades também, Desirê. Pois é, Mariana, a gente terminou o programa Entre Linhas na sexta-feira falando exatamente sobre esse tema, né, da Michele Bolsonaro tá crescendo aí, provavelmente como possível pré-candidata à presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro. E aí a gente viu durante o final de semana esse assunto esquentando bastante, e aí, claro, a gente trouxe de volta esse assunto, mas agora com uma novidade que eu trago para vocês em primeira mão. O primeiro evento da Michele Bolsonaro como figura pública, como pré-candidata, vai ser nesse próximo sábado, dia 31, em uma igreja evangélica em Ceilândia. Acabei de receber a presença da Damares Bia Kicis, Celina Leão, que é a vice-governadora aqui do DF, junto também com o irmão da Michele Bolsonaro, o Eduardo Torres, e o deputado distrital Thiago Manzoni já estão confirmados. O nome do evento não é pré-candidatura nenhuma, é apenas Encontro de Lideranças Conservadoras do Distrito Federal. Mas tem a Michele Bolsonaro como figura central e vai ser ali o primeiro evento de fato que ela vai fazer para ela mesma, né, tendo apoio dessas outras pessoas que são muito próximas a ela. Um detalhe interessante é que durante a eleição municipal ela teve uma atuação muito forte. Agora, no último ano, né, de 2024, 6 candidatos do PL que ela participou em eventos para o primeiro turno, foram para o segundo turno, então o PL se fortaleceu muito e ela pôde rodar ali sozinha, sem o Jair Bolsonaro. O detalhe é que ela também tem desenvolvido aí uma projeção da própria liderança política. É claro que a gente espera, né, que ela
possa dizer se ela vai ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal ou à presidência da República logo, mas a questão é que essa informação ainda ela não tá bastante clara, porque todo mundo está na expectativa de que Jair Bolsonaro possa, sim, voltar a ser elegível. O detalhe é que a pessoa próxima do círculo dela que me contou que vai ter esse evento, disse que ninguém sabe, de fato, qual vai ser a candidatura que ela vai decidir disputar aí no próximo ano. Mas, claro, né, o fato de não ter uma definição clara também já é uma expectativa de que todo mundo tem percebido que o nome dela está crescendo bastante entre os nomes presidenciáveis para 2026. O detalhe que a gente precisa compartilhar, conversando nos bastidores aqui em Brasília, é que, de fato, ela tem uma personalidade muito forte, né, não é uma pessoa muito fácil de lidar, nem todo mundo tem acesso a ela, tem intimidade com ela. Eu converso com algumas pessoas que, obviamente, são da oposição, são de direita, mas sempre colocam assim a Michelle como uma pessoa com muito cuidado, pisam muito em ovos para tratar com ela, diferentemente de Jair Bolsonaro, que é uma pessoa dada, uma figura pública extremamente carismática, que vai com todo mundo, as pessoas zoam com a cara dele, ele continua sendo amigo do mesmo jeito. A Michelle Bolsonaro não, tem uma questão ali de um certo respeito, uma certa distância que ela acaba gerando por causa dessa personalidade forte dela. Mas, por outro lado, ela tem muita postura, ela fala muito bem, não foi à toa até que aqui a Mariana trouxe que até o pessoal do consórcio está elogiando ela. Vários veículos de comunicação de esquerda, inclusive, estão defendendo que a Michelle Bolsonaro é uma excelente candidata para a presidência da República e, claro, ela atrai o voto feminino e também o voto evangélico. Agora, o que eu achei mais interessante é que ela, de fato, deu um checkmate, né? Ela dá um checkmate para a candidatura dela, caso seja realmente candidata à presidência da República, na esquerda, porque atacar a Michelle Bolsonaro seria atacar uma mulher, e aí iria contra as narrativas da esquerda. Então, realmente, tem crescido muito essa expectativa dela ser presidente da República, ser candidata a presidente da República do PL, mas enquanto isso, a gente aguarda as próximas informações, Mariana. Desirê, obrigada pelas informações e análises aqui nesta segunda. E a Desirê volta na quinta-feira aqui no Entre Linhas, né, Desirê? É isso aí, até quinta. Fiquem com Deus. Amém, você também. E a gente volta amanhã às 3h. Obrigada pela companhia hoje, Frederico. Isso aí, Mari. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Amanhã a gente volta com entrevistas especiais. A mesa vai estar mais cheia, inclusive. Amanhã venham ver quem estará aqui conosco. Assuntos importantíssimos para a gente discutir. Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo. Um valor baratíssimo. É a Mega Promo Gazeta. E aí você assina por apenas R$ 8,25 por mês o ano todo. O desconto é de R$ 235 no total. Imperdível, né? gazetadopovo.com.br/oferta. Então, apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Eu espero vocês amanhã às 3h. Não percam toda a excelente programação da Gazeta do Povo desde as 7h no Café com a Gazeta com o nosso querido Gui Oliveira. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 3h.